Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Podcor, podcast do Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio de Janeiro. A gente, no episódio de hoje, dá sequência à série Integração no COR. No último episódio, trouxemos a Defesa Civil para falar aqui com a gente sobre a responsabilidade, o trabalho deles, o papel dessa instituição tão importante para o funcionamento da nossa cidade. Hoje temos uma convidada especial aqui no nosso podcast, né, Maria? Tudo bem? É isso, Maurício. Obrigada por me receber mais uma vez aqui. Você é da casa, Maria, pelo amor de Deus. Bom, mas estamos hoje com uma celebridade, como o Maurício falou, né? Ela que aparece sempre nas nossas redes sociais e também está aqui com a gente diariamente, que é a nossa meteorologista do Alerta Rio, a Raquel Franco. Sempre que tem informação importante, a Raquel está aparecendo nas nossas redes. Tudo bem, Raquel? Olá, tudo bem? Agradeço pelo convite. Seja muito bem-vinda, Raquel. Obrigada. Antes da gente falar sobre a tua rotina, o teu cotidiano aqui com a gente, você que sempre traz a porta-voz das informações do tempo aqui nos canais do COR, está sempre concedendo entrevistas aí para a imprensa nessa troca, nessa prestação de serviço para o cidadão. Queria saber sobre a origem do Alerta Rio, um breve histórico. O Alerta Rio está quase completando 30 anos aí, está às vésperas dos 30 anos. Como o Alerta Rio se originou, enfim, a um contexto específico, o COR nasceu de uma crise vivida pela cidade em função de uma forte chuva, uma chuva devastadora. O COR foi uma ferramenta desenvolvida pela Prefeitura à época da primeira gestão do prefeito Eduardo Paes para a cidade do Rio de Janeiro. Em que contexto surgiu o Alerta Rio, com que propósito? Conta um pouco para a gente. Bem, olá a todos, obrigado pelo convite mais uma vez. O Alerta Rio, a gente não dá para falar do Alerta Rio sem falar da GeoRio, né? Que é a empresa de geotecnia aqui do município, que a gente vai fazer 30, a GeoRio vai fazer 60. Olha. Caramba. Então, a GeoRio nasceu também de um grande desastre, né, de chuvas que ocorreram na década de 60 aqui no município. E aí veio a criação da GeoRio. E depois, em 97, no final de 96 teve decreto, em 97 criou-se o Alerta Rio, também depois de uma forte chuva, né? As fortes chuvas sempre sendo esses gatilhos, né? Mas nenhuma nesses 30 anos, né, de 97 para cá, foi pior do que a chuva de 2010. A de 2010 realmente impactou muito a cidade e foi até hoje o nosso maior volume de chuva em 24 horas, foram 360 milímetros na cidade, então é uma chuva que impactou bastante a cidade. E aí o Alerta Rio surgiu em 97 como um contrato da GeoRio, né? Começou distribuindo pluviômetros pela cidade para a gente fazer esse registro de chuva, estudos também de onde você tem mais risco de deslizamento, né? Então, o Alerta Rio, depois, em 2001, teve primeira equipe de meteorologistas, ainda lá na sede da GeoRio. E depois, com a criação do COR, o Alerta Rio veio morar aqui no COR, né? Então, se a GeoRio é a nossa mãe, o COR é o nosso casamento, né? Então, o Alerta Rio casou com o COR e até hoje a gente mora aqui, desde 2010. É importante frisar, né, Maria e Raquel, a gente está falando de um contexto de anos 90, né? 96 o decreto, 97 o Alerta Rio nasceu na prática, né, para prestar esse serviço de meteorologia para a população, enfim, para os órgãos da prefeitura, mas hoje tudo parece muito fácil, né, porque a gente tem na palma da nossa mão dados passando, enfim, alimentação de plataformas em tempo real, falando como está o tempo, como está a chuva. Antes eu imagino que tudo é muito mais complicado em termos de tecnologia, de equipamento, né? E foi necessário, então, equipar a cidade para se preparar, para prever fenômenos meteorológicos, e imagino que essa era uma grande dificuldade. Não havia dados, né? Não havia histórico, e a partir do Alerta Rio isso passou a acontecer, né? Sim, eu conheço meteorologistas que já estão há um tempo na operação, né? Há mais tempo que eu, e eles falavam que antigamente a gente só tinha, no estado inteiro do Rio de Janeiro, um radar, que é o radar da aeronáutica, que existe até hoje, né? O Pico do Couto. O município do Rio, junto com o COR, foi o primeiro município do Brasil a ter um radar próprio, que é o radar de Sumaré, né? Então, junto com a criação do COR, a cidade também adquiriu um radar, hoje temos 2. Né? Então, a primeira a ter 1 e a primeira a ter 2. A população tem acesso a esse tipo de informação no site do COR, no site do Alerta Rio. É um dado público que a população tem na palma da mão, tem no aplicativo do COR, a imprensa tem acesso para poder fazer essa interface com a população. É algo que a população
consome diariamente, né? Sim, com certeza. A gente está falando agora de população e eles conhecem o Alerta Rio como o órgão de meteorologia da Prefeitura do Rio. Mas vocês fazem, com certeza, mais que isso. Você pode explicar um pouquinho sobre o trabalho dia a dia de vocês e como é que vocês fazem o monitoramento do tempo e também como é importante esse controle e esse acompanhamento de vocês 24 horas por dia? Porque também é importante a gente dizer isso, porque o Alerta Rio está aqui 24 horas por dia, 7 dias por semana, acompanha toda a rotina do COR, então realmente bem acompanhado. Você pode explicar mais ou menos um pouquinho sobre o dia a dia de vocês? Sim. A gente faz esses boletins de previsão, então existem etapas da previsão, né? Então, primeiro é a previsão que a gente faz, daqui a 4 dias, 24 horas, né, por período. E a importância da gente ter alguém 24 horas aqui é que, mesmo que uma previsão ali, ela tenha um espaço de errar, ou subestimar, ou superestimar uma chuva, por a gente ter ferramentas de monitoramento e gente aqui para ver isso em tempo real, os radares, os pluviômetros, a gente consegue emitir os alertas, né? Então, acredito que vocês falaram com a Defesa Civil antes, né? Foi o primeiro podcast. Então, a Defesa Civil está lá junto com a gente, na mesma sala. Então, os nossos boletins, os nossos informes servem para os alertas da Defesa Civil chegarem para a população, né? Então, mesmo que uma previsão antes estava dizendo ali uma chuva moderada, e de repente no radar a gente viu que a chuva piorou e viu que os pluviômetros estão registrando, e aí a gente está ali com a Defesa Civil. Então, ter gente 24 horas aqui é muito importante para que esses alertas cheguem para a população, e essa interação com a Defesa Civil é importantíssima também. Então, acredito que a população, Defesa Civil, nossos principais clientes, vamos dizer assim, e os órgãos aqui que estão aqui presentes no COR, né? Essa integração que existe aqui é muito importante, e a gente tem tem os estágios da cidade, né? E tem os níveis meteorológicos, que a gente chama internamente de gatilhos, né? Cada gatilho meteorológico desse, que também vai de 1 a 5, ele serve para auxiliar a matriz decisória de mudança de estágio do COR. E isso, antigamente, era só a questão meteorológica, hoje em dia não. Os estágios, qualquer coisa que impacte a cidade vai impactar uma mudança de estágio, mas a gente sabe que uma mesma quantidade de chuva, né? Então, vamos supor, o mesmo gatilho meteorológico ali, vamos supor que se esteja no nível 4, ele não necessariamente vai impactar na cidade da mesma maneira. Então, uma mesma quantidade de chuva que caia numa madrugada, está todo mundo em casa, numa região que não tenha tanto risco, né? Não seja uma região de sirene, com risco de deslizamento, é diferente de uma chuva que caia naquela mesma quantidade, ou seja, naquele mesmo nível meteorológico, mas numa hora do rush, num local que tenha uma suscetibilidade maior a alagamento, a deslizamento. Então, é importante a gente ter os nossos gatilhos servem também como matriz decisória mesmo, né? Servem de auxílio à decisão de mudança de estágio. É uma recomendação, né? Uma recomendação que o Alerta Rio dá para o Centro de Operações realmente agir, então, de acordo com o protocolo que eles mesmos, que a gente aqui já criou, para realmente auxiliar, então, no dia a dia da população. Isso, vai depender do número de ocorrências, como eu falei, cada chuva vai impactar de uma maneira, dependendo do nível de impacto, vai mudar o estágio ou não. Uma ferramenta de conversa entre os órgãos. Você ressaltou aqui essa integração importante com a Defesa Civil, inclusive estão na mesma sala, com mesas compartilhadas, né, no terceiro andar aqui do prédio do COR. Queria que você falasse para a gente enfim, uma inovação, um avanço desenvolvido pela Prefeitura do Rio de Janeiro de 2 anos para cá. Ela nasceu também diante de uma crise, né? Enfim, do calor intenso que acabou culminando na morte de uma adolescente num show da cantora Taylor Swift lá no estádio Newton Santos, que é o protocolo de calor, né? São medidas a serem adotadas pelo Poder Municipal diante de mudanças da elevação de temperaturas ao protocolo de calor. Aqui a gente tem martelado muito no nosso dia a dia, enfim, desde quando foi lançado a gente divulga para a imprensa, subimos para o calor 2, enfim, é uma combinação entre calor e umidade alta. Queria saber de você como nasceu essa integração, porque envolve também outros órgãos, como o Alerta Rio contribuiu para o desenvolvimento desse protocolo que é tão importante para a tomada de decisões também, assim como os estágios, né? Sim. É uma ferramenta fundamental para a resiliência da cidade. Sim. Aí nesse papel entra muito a questão da integração, né? Como que é importante a gente ter tantos órgãos aqui integrados e se conversando, e o papel que o COR tem em juntar, pegar na mão e conversar e criar protocolos com os órgãos que estão aqui.
Então, ali no terceiro andar, não na mesma sala, mas ali no terceiro andar, a gente tem o Centro de Inteligência Epidemiológica, que eles foram principais responsáveis por esse protocolo. Eles fizeram um estudo importantíssimo mostrando qual é o nível de calor, né, e quanto isso vai impactar na rede de saúde, quanto vai ser o número de atendimentos, se vai ter aumento, se não, e até mortalidade também. Então, a gente passou a ver que não era só chuva ou vento, o calor também impacta na vida das pessoas, também uma questão de risco, né? Principalmente por conta das mudanças climáticas, isso tem piorado. E antes mesmo do show da Taylor Swift, né, o pessoal do planejamento me pegou pelo braço, me levou lá no Centro de Inteligência Epidemiológica e já haviam reuniões pensando num protocolo de calor. Né? Esse show da Taylor Swift só mostrou a importância de ter esse protocolo, né? Foi levado ao prefeito, ele prontamente aceitou e viu a importância. Mas já havia essa reunião, né? E essa visão do COR de pegar Alerta Rio, Secretaria de Meio Ambiente e Clima, né? Juntar todo mundo e pensar num protocolo de calor. Então, o Alerta Rio, a gente fica ali olhando aquele painel, que foi um painel também feito pelo Centro de Inteligência Epidemiológica, né? Então, ali a gente tem dados de estações meteorológicas do Alerta Rio, do Instituto Nacional de Meteorologia e da RedMet, que é a aeronáutica, que são as principais estações, né, aqui da cidade. E também modelos que fazem a previsão de hora em hora, ali, saídas de hora em hora de modelos de previsão do tempo para a temperatura. Então, é um protocolo que ele é baseado em dados observados e também na previsão. Então, a gente participa desse estopim, né, quando a gente vê que tem uma previsão ali possível de nível de calor 3, nível de calor 4, todo mundo se reúne para fazer essa decisão de mudança de nível de calor. Né? Aproveitando o que você disse sobre essa questão de integração também com a RedMet e INMET, você pode explicar mais ou menos também, por favor, para a gente, como que funciona essa integração com os outros órgãos? Vocês tomam iniciativas e fazem recomendações à população também em parceria com esses outros órgãos de meteorologia? Pode explicar isso para a gente também? Tem RedMet, né, que é a Força da Aeronáutica, tem a Marinha. Tem a Marinha que emite aviso de ressaca, tudo isso também influencia, né? A gente tem... eu brinco que a meteorologia, ela trabalha, e isso é uma coisa muito da Organização Meteorológica Mundial, né? Essa coisa de compartilhar dados, porque a atmosfera, ela não tem muro, né? A gente precisa do dado do município vizinho para saber como é que está a chuva lá, como é que ela está vindo para cá, um radar lá de São Paulo para saber como que é a chuva de São Paulo, de uma frente fria que está vindo para cá. Então, a gente o tempo todo está utilizando dados de outros órgãos, a ressaca, né, que a Marinha é responsável pela ressaca aqui no Brasil, né? Fazia esse monitoramento no mar aqui no Brasil. A gente também replica, né, o COR, o Alerta Rio, a gente replica. Então, a gente está o tempo todo olhando dados de outros institutos também. Então, a gente está sempre com esse auxílio. Não é só Alerta Rio, não são só os nossos radares, a gente está sempre... Eles olhando os nossos dados e a gente olhando os dados de outros institutos também. O Alerta Rio ele faz uma leitura analítica, né, dos dados que se apresentam à mesa. Temos aqui dados do INMET com suas estações meteorológicas que há anos aí estão aí apresentando dados para referentes à previsão do tempo não só no Rio, mas também em outros estados, outras regiões. Enfim, a aeronáutica com seus equipamentos nos aeródromos, né, nos aeroportos, Marinha verificando mais, e também universidade, né, a parcerias também com universidades, enfim, a questão quando a virada do vento, o vento está mais forte, o pessoal fica mais preocupado com a maré, enfim, com as ondas ali na costa. Há possibilidades, há instrumentos que podem perceber essa elevação, enfim, do nível do mar, enfim, a agitação do mar é por aí, e há parcerias com universidades, acordos, né, dados recebidos? Isso, a gente, pela ressaca, por exemplo, a gente faz o monitoramento com as boias do Sincosta, que é um projeto que tem outras universidades envolvidas, a própria FRJ, e aí a gente tem acessado essas boias sempre para ver, tem um aviso de ressaca, e aí, como é que está a onda? Qual a altura da onda próxima aqui à costa? A gente também faz esse monitoramento. Então, todos os dados disponíveis que a gente faz uso. Certo. Muito bom. O Alerta Rio, ele conta com um grande parque tecnológico, né? O Maurício falou também mais cedo um pouco sobre essas tecnologias que o Alerta Rio utiliza. Tem aqui uma lista, são 33 estações, é isso? Se eu estiver errado, me corrige. 25 delas são pluviométricas, né? Medem, enfim, intensidade da chuva, né? Outras estações são meteorológicas para medir temperatura, enfim, umidade, enfim, são 33 ao todo. Como é que funciona essa divisão? Qual o tamanho do parque tecnológico do Alerta Rio atualmente? A gente tem essas 33 estações que medem chuva, especificamente, né? A gente também faz o monitoramento com as estações
da rede das sirenes, né, que é da Defesa Civil, que também é um contrato da GeoRio, né, então a GeoRio sempre vendo essa questão dos pluviômetros. E o Alerta Rio, dentro dessas 33 estações, 7 fazem medição de temperatura e umidade e 3 também medem vento, né? 2 são completas, que tem pressão, além de vento, tem pressão também, que é São Cristóvão e Guaratiba. Mas certeza que essas 33 têm pelo menos medidor de chuva, que são os pluviômetros. Além, claro, dos radares meteorológicos que, enfim, o pessoal quando está vendo o telejornal, vê na televisão o mapa da cidade do Rio de Janeiro, aquelas nuvens verdes com se núcleo movendo. verde, não é exatamente uma nuvem, são núcleos de chuva, né? Como é que funciona quando aquilo aparece na TV? O que é verde, o que é laranja, o que é vermelho, como é que funciona? O radar, ele gosta muito de usar a analogia do morcego, né? O morcego, ele emite um sinal, ele não enxerga direito, mas ele emite ali um sinal e o sinal volta para ele. O radar, ele funciona mais ou menos assim, né? Ele emite uma onda eletromagnética que bate na nuvem e volta para ela, e dependendo do sinal desse comprimento de onda que está ali, ele vai dizer se aquela chuva é mais intensa, menos intensa, se tem mais gotas, quantidade e tamanho das gotas também. Então, do verde até o vermelho, roxo, vai. Verde, chuva fraca, amarelo já começa uma chuva moderada, laranja já pode ser uma chuva forte, e vermelho, chuva forte é muito forte. E roxo pode ser que até tenha granizo. É esse que a gente... onde a gente não quer chegar. Essa é quando a Raquel aparece lá em parceria junto com o prefeito Eduardo Paes. Os dois aparecem lá fazendo vídeo para dar recomendações, né, Raquel, para a nossa população, porque quando a Raquel aparece é porque tem recado importante, né? Nem sempre. Às vezes é só para falar que não tem chuva, né? Nem sempre. Às vezes é para falar que o tempo está bom também. Agora a gente está vivendo, né? Esse ano está sendo, enfim, atípico em relação à temperatura. A gente teve muito calor, né, no início desse ano. Não teve tanta chuva como normalmente no início dos anos a gente tem, né? E a gente está vivendo momentos realmente, enfim, não dá para dizer que é imprevisível, porque a ciência está sempre presente e a ciência orienta, é o norte de todas as decisões tomadas aqui dentro do Centro de Operações da Prefeitura do Rio e dos demais órgãos aqui presentes, como a Defesa Civil e como o Alerta Rio. Mas eu queria saber de você, enfim, como meteorologista, a gente está vivendo... enfim, fenômenos meteorológicos, né, eventos climáticos nunca, enfim, vistos, né, a elevação de temperatura em níveis nunca observados pelos institutos de meteorologia, pela ciência, enfim, as cidades em geral, elas precisam se preparar para prever esse tipo de evento e para também se precaver em relação aos impactos, resultados, enfim, que esses eventos geram, né? E imagino que a cidade do Rio de Janeiro tem um passo importante, inclusive influenciando outras cidades. Enfim, o Centro de Operações é um exemplo disso, com todos esses órgãos integrados e a participação importante de um sistema de meteorologia. Sim, com certeza. Eu acho que a cidade do Rio, óbvio que todas as cidades grandes têm muitos problemas, né? Mas a cidade do Rio tem muitos legados, né? Como eu falei, a GeoRio, Alerta Rio, COR, o protocolo de calor, foi a primeira cidade do Brasil a ter um protocolo de calor, né? Então, assim, são muitos legados, muitas coisas que podem servir de exemplo também para outras cidades. Os radares, foi a primeira cidade a ter um sistema de sirenes também, né? Então, eu acho que a gente tem muito a mostrar aí de exemplo para as outras cidades do Brasil, com certeza. E você tem alguma recomendação também? Você quer mandar alguma mensagem também para quem está ouvindo a gente? E também porque a gente recebe muita dúvida, né? Fala assim, poxa, o Alerta Rio está dizendo que vai chover e não choveu. Poxa, o Alerta Rio está dizendo que o tempo ficou bom, mas de repente uma chuva que eu não estava prevista. Sim. Então, assim, como é que você pode mandar uma mensagem para a população ficar um pouco mais calma? Sim. Não ficar cobrando tanto, porque isso é normal, né? Sim, previsão, claro. Não é precisão. Sim. A gente também tem que entender isso. Sim. Eu acho que a gente trabalha com as ferramentas que a gente tem, né? E mesmo, como eu falei, mesmo que a previsão ali não seja precisa a longo prazo, é importante estar de olho nos alertas, né, que são ali em tempo real. Então, mesmo que em 30 minutos antes a gente verifica que tem uma condição ruim, é importante estar atento a essas atualizações
principalmente no verão, né, que é o período mais crítico de chuva. E a gente criar essa política de prevenção, né, que a gente viu lá nos Estados Unidos, por exemplo, jogos de futebol sendo parados, quando tinha um risco de uma tempestade passar, e aí alguns brasileiros fizeram um vídeo, falaram, nossa, mas o céu aqui está azul, no final das contas a chuva nem passou aqui. Mas acho que é isso, né? O pessoal da Defesa Civil também mostrando que a sirene toca ali porque existe um risco, não necessariamente você vai perder sua casa, vai ter um deslizamento, mas existe o risco. Então, sempre que a gente emite um alerta, emite um aviso, é importante entender que existe um risco e é muito importante a gente criar essa cultura de prevenção, entender que é importante a gente se manter atentos sempre que tem esses riscos. É um sinal que a natureza dá, né, para que todos se mantenham alertas em relação às possibilidades, e se não acontece, que bom, né? Graças a Deus, é isso. Que bom que não aconteceu. É isso. Raquel Franco, queria agradecer a tua participação, tua presença, tua simpatia, teu conhecimento compartilhado aqui com a gente aqui no Podcor. Enfim, você já participou em outras situações para falar de outros temas aqui também. Agradecer, e todo mundo que está conectado com a gente aí nas redes sociais do COR, no Operações Rio, no Instagram, no Twitter, enfim, todas as redes, está acompanhando sempre a Raquel lá com suas previsões. Enfim, a Raquel sempre dando o ar da sua graça e compartilhando conhecimento, compartilhando informação, acima de tudo confiável aqui nas nossas redes. Raquel, muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada, Raquel. Obrigada por ter vindo, tá? Valeu. É isso, gente. A gente coloca o ponto final nessa edição, nessa série especial sobre integração aqui no Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio. Lembrando que você pode seguir a gente em todas as nossas redes sociais, né, Maria? @Operações Rio, sigam a gente e também fiquem atentos aos alertas da Defesa Civil, também do Alerta Rio, porque todos eles são de muita importância, todos eles são para o dia a dia, para a sua segurança e também para prevenir qualquer acidente. E todos nós aqui do Centro de Operações estamos atentos, né, Maurício? É isso. Estamos atentos a cada mensagem que eles dão e a cada recado que também eles criam para a gente. É isso. E baixa o aplicativo do COR, você recebe tudo na palma da sua mão, todas as informações, todos os alertas e atualizações. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau.